Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. A palavra do Senhor, Deus, no livro de Êxodo, capítulo 16. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 12. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel vem ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera que nós morrêssemos por mão, glória a Deus, do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matares de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher, e colherá, cada dia, a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenham ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Até aqui, versículo 12. A murmuração, depois de tantos sinais, grandeza que Deus fez, e eles murmuraram. A incredulidade dos filhos de Israel, grande, contra Deus, estava murmurando, dizendo que eles deveriam ter morrido lá no Egito e ainda na beira da panela de carne para fartar lá, porque Moisés tinha tirado eles para morrer no deserto. Que povo rebelde e incrédulo, Esse evento, 1491, antes da era cristã, antes da chegada do Cristo, para salvar a humanidade, Deus estava libertando esse povo rebelde através de Moisés e Arão, usando Moisés e Arão como vasos, como libertador, O
primogênito, né? Glória a Deus. É o 16, né? Glória a Deus, aleluia. Este primeiro versículo, eu estudo o versículo 1. Nos dias que os filhos de Israel tinham estado no caminho exatamente há um mês depois de sair do Egito. Em 15 do primeiro mês, deve-se recordar que a coluna de nuvem o seguia nesta direção. E foi a direção que pareceu ser a mais inóspita. Mas o Senhor tinha um propósito quanto a esta direção. Se murmurarmos contra o homem ou a mulher de Deus, com efeito, murmuramos contra Deus. Aqui estava o mesmíssimo povo que foi divinamente farelo de cereais das 10 pragas do Egito, que foram tiradas da terra da servidão. Milagrosamente libertados no Mar Vermelho, guiados divinamente por uma coluna de nuvem e fogo de dia e noite. Agora murmura-se, queixa, rebela-se contra o Senhor Deus, né? Enquanto lê essas palavras, estamos lendo um voto. Significa que o seu pecado foi agravado por um voto. Eles tomaram o nome divino em vão. O futuro prova o fato de que eles receberam exatamente o que pediam. Não morreram no Egito, mas morreram no deserto como crentes. Temos que estar muito cuidadosos com o que dizemos. Eles mentiram como escravos dos egípcios, né? Desumanos. Não há base alguma para supormos que ele se assentava às panelas de carne, nem comia pão com fartura. A incredulidade sempre se apoia sobre uma mentira. Deus prometeu que eles o adorariam no Monte Sinai. Atrás, ficou para trás, no capítulo 3, versículo 12. Em consequência, não seria possível, então, que eles morreriam de fome no deserto. Ao enfrentar as dificuldades, temos a tendência de esquecer as promessas de Deus, né? A dificuldade faz a gente eliminar tudo que Deus fala em nossas mentes. O maná prefigura a descida do verdadeiro pão, do qual, se um homem comer, viverá para sempre. João 6,51. Eu sou o pão do céu. Quem de mim se alimenta, viverá para sempre. Né? Para João 6,51. Declara o fato de que devemos nos alimentar de Cristo cada dia. Tudo o que o Senhor faz conosco é para nos provar como atuaremos, como reagiremos diante das situações, né? Eles tinham que receber no sexto dia o dobro do que tinha recolhido nos dias anteriores.
mas o qual o Senhor multiplicaria milagrosamente para que pudessem ter o sustento no dia seguinte, em que não lhes era permitido trabalhar. Breve o Senhor insistiria, instituiria o sábado, para guardar uma cruz, santificar, Embora Moisés não registrou aqui o versículo 13, declara o fato de que as codornas foram enviadas pela tarde. Estudo o versículo 7. Na seguinte manhã, o maná foi enviado. As falações dos versículos 6 aos 8 declaram que Deus ouve e vê todos os atos do homem, e requererá contas de cada pessoa quanto ao justo e o mal de cada detalhe. Primeiro, Coríntios 11 ao 15. Vamos lá. Olha. 3, 1 Coríntios 11 ao 15. Do 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a boa de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? O versículo 8 é basicamente uma repetição do versículo 7, mas dá ênfase às declarações desse versículo e prepara o caminho para o que se segue. Quando olharam para trás ao Egito, Israel murmurava quando estava olhando para diante para o deserto. Contemplara a glória do Senhor, o descontentamento magnífico, o que está no passado, e torna vil o que está no presente, fazendo caso omisso da verdade ou da própria razão. O absurdo logo murmura. Os que ocupam posição de liderança piedosa não ouvem todas as murmurações daqueles sobre os quais eles tentam dirigir. É melhor que não as ouça, porque certamente não poderia suportar, mas Deus ouve e até os suporta. Este versículo parece indicar que todos os filhos de Israel deviam apresentar-se como uma só congregação ao Senhor. Com respeito à glória do Senhor que apareceu na nuvem, não se sabe se foi algo visível ou não. Porém, mais que provável, a nuvem adquiriu uma nova aparência de maior glória. Codorniz, o maná, os milagres do passado são convincentes.
mais ou menos que haja evidência recente de Deus, e o homem natural logo esquecerá e voltará para a incredulidade uma vez mais. Murmurar foi o primeiro pecado cometido por Israel depois de ser libertado da servidão egípcia. Temos que entender o quão aborrecido estava o Senhor por tal ação. Amém? Santo é Deus, né? Glória a Deus. Vamos estar vendo agora o versículo 13. E aconteceu que à tarde subira codornizes e cobrira o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo lá os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com Gomer, não sobrejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Versículo 19. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés com eles. A próxima leitura vai ser no versículo 21. Parece que as codornizes, pela narrativa que se segue, surgiram não com regularidade, e sim somente em ocasiões estranhas. De fato, pelo que parece, só aqui no deserto de Sim. E no Quibrote Ataava, do deserto de Pará. Número 11, 31 e 34. Está lá, né? A menção do orvalho desta maneira implica que o que parecia orvalho é em parte orvalho, mas não totalmente. O versículo seguinte o explica em um grau maior. O maná era tão delicado que não podia estar em contato com a terra. Caia sobre o orvalho e tinha que ser recolhido antes que saísse o sol. Ensina-nos que as bênçãos de ontem não são suficientes para hoje, nem as de hoje para amanhã. Portanto, o cristão deve alimentar
né, de Cristo diariamente, como Ele se revela a si mesmo nas Escrituras. No Egito, Israel comia alimento de escravos. No Êxodo 16, 17, né? Deserto, né? No deserto, mantimentos dos anjos. A prova de repente revelou que o homem natural tem pouco apetite pelo celestial, porque as pessoas logo o chamaram de alimento ligeiro. Israel no deserto apresentou um quadro assombroso, com apetite, um quadro assombroso com o Egito detrás deles, Canaã diante deles. O deserto os rodeava e o maná estava em cima deles. Olha, estudo versículo 18. Um gomer é o equivalente de 2,2 litros, 6 pintas, ao considerar que havia aproximadamente 3 milhões de pessoas. Isso equivaleria a 18 milhões de pintas, ou perto de 13,5 milhões de libras recolhidas diariamente. Para nos ajudar a entender ainda mais, requereria-se um trem com 45 vagões, cada vagão levando 15 toneladas, para suprir a provisão de um só dia. Olha, significa que aproximadamente 1,5 milhões de toneladas de maná Israel recolhia a cada ano. E teremos que recordar que isto continuou por quase 40 anos. Quão grande é o nosso Deus, né? E poderoso Ele é. Quantos cristãos guardam o dinheiro e acaba comprovando que não aumenta tanto como acreditava? E quantos dão generosamente a obra de Deus e comprova que pessoalmente e para a sua família não lhes faz falta? Deus nos abençoa para que nós abençoamos a sua obra. Amém? O que o Senhor nos dá como crentes deve ser usado segundo a nossa necessidade, já sustraído o que é dado à obra de Deus. Entretanto, devemos nos assegurar que estamos sustentando a que é verdadeiramente obra de Deus. Versículo 19, 6 tudo. O que recolher devia comer, nada devia ser deixado para o dia seguinte. Significa que devemos nos alimentar de Cristo cada dia também. O que recebemos hoje do Senhor não é o bastante para amanhã. O amanhã requer um débito, o que tratará um revestimento novo do poder do Altíssimo. Amém? Glória a Deus, aleluia. A próxima leitura vai ser aqui no versículo 21, que tem estudo, versículo 20. O que alguns cristãos estão intentando apresentar ao mundo? Shiramá. Pelo menos os narizes de Deus, porque é a visão de outra pessoa. Ou bênção de ontem. Amém? Irmãos, eu vou mudar essa pregação, eu vou mudar esse vídeo, a continuidade desse capítulo
vai estar começando novamente aqui do versículo 21 ao 36, viu? Nós temos mais uma pregação de 16 minutos. Eu vou só mudar o vídeo para não ficar muito grande, senão não compartilho, né? Glória a Deus, aleluia.